A primeira fase de contra-inteligência do Irã foi utilizar métodos da Primeira Guerra Mundial, que eram os aviões feitos de infláveis, né? Para poder enganar a artilharia do inimigo, causando um prejuízo de milhares e milhares de dólares. A segunda fase foram as tintas térmicas que eles utilizaram para enganar os satélites das suas posições, né? Então você percebe que a contra-inteligência é muito inteligente, né? E a terceira fase que poderia ser usada é a fabricação de equipamento bélico falso, né? O que seria uma fabricação falsa? É você fabricar um avião sem nada dentro, nem motor, nem parte mecânica nenhuma, e você ter um número, né, muito grande desses aviões, navios, seja o que for, só que ele não é verdadeiro, né? Então, é uma segunda fase de contra-inteligência. Por quê? Porque aí quem já estiver observando já não vai mais cair nas outras armadilhas que foram preparadas somente para tirar os recursos financeiros e aí você ter ali uma ofensiva melhor, né? A gente está percebendo que o Irã ele ataca pontos, né, estratégicos dos Estados Unidos, né, pontos onde os Estados Unidos teria uma base ali, né, uma zona de conforto, podemos dizer assim. Então, para se chegar àquela base, com toda a estrutura, ali ele teria um ataque muito mais forte, né? Então, se você destrói essas bases, é até uma tática do Sun Tzu, né? Você atingir os pontos mais fracos, sendo que nesse caso aí, essas bases, elas seriam pontos fortes, né? Mas que ela não tem ali uma estrutura de força para se proteger. Ela não tem um Iron Dome para se proteger aquelas bases. Então, são pontos considerados fortes por um lado, para os Estados Unidos, mas fraco porque não tem proteção. Então, eles destroem essas bases simplesmente para poder aumentar os custos da guerra, né? Porque ali eles vão ter que arrumar outro lugar para poder basear a sua estrutura. Então, uma guerra ela não se trata apenas de poderio bélico, né? E quem é da inteligência iraniana sabe muito bem que o Trump não tem acesso a todo o equipamento de ponta americano. Tem coisas que só o Congresso pode liberar, né? Então o equipamento bélico é limitado. Não que eles não tenham equipamento magníficos para usar, mas os mais poderosos são limitados pelo Congresso, até porque para não deixar um doido varrido fazer o que quer com o poderio bélico de um país, né? Embora já estamos vendo isso acontecer, tá? Então essa questão de forças armadas tem inteligência contra inteligência. Eles são treinados, estudam o inimigo, eles não surgiram de um dia para o outro. As caras falam assim, pô, mas o brasileiro não tem estrutura e tal. Sim, a gente não temos estrutura, mas a distância é da mesma forma, a inteligência do Brasil, a mesma forma vai usar essas mesmas estratégias, né, por devido à distância de quem está te atacando, tá? Então, as bases principais, no caso, aqui ao nosso redor, seriam os países aliados aos americanos, né? Se fosse uma possível tentativa de invasão, as bases seriam do lamido de bordo da Argentina, Paraguai, Venezuela, que já é do cara, tem? Então, a gente já percebe que tem algumas razões para se ter ali o controle, para se poder usar bases para atacar um país devido à distância ali e colocar o seu material. Tem que ter local para você se estabilizar, né? Para depois começar as coisas. E isso tudo tem um custo muito grande. Se isso é destruído, o custo é maior ainda, porque você não vai ter onde colocar as bases. Então, o Irã mostrou que essa propaganda de Israel e dos Estados Unidos, de que foram lá e fizeram aquilo, e que sequestraram não sei quem, tal, e que são muito inteligentes, né? São tão inteligentes que um sniper quase mandou o Trump de arrasta para baixo, né? Porque não vai para cima, vai para baixo. Então, quase que um sniper, que possivelmente é uma espécie de contra-inteligência da CIA, que estava ali encomendando a morte desse cara, para você ver a força de proteção do Trump, né? Toda a inteligência que estava ali ao lado dele, o FBI, seja que for a proteção dele lá, não deu conta de um sniper. Quase que
pegou no pé do ouvido, pegou no pão plus vita dele, quase que ele vai de arrasto. Então você percebe que esses caras se gabam muito, de muito poderio e tal, só que guerra tudo é imprevisível, né? Guerra tem custos. Ter equipamentos de grande porte tem custo muito elevado. Enquanto isso, no país deles tem gente passando fome, enquanto eles aí estão gastando rios de dinheiro, devem estar imprimindo muito dinheiro, devem estar lavando muito dinheiro nessas guerras. E até aqui no Brasil mesmo, esse negócio de querer atrás dos bandidos aqui, eles querem as contas bancárias que eles devem ter aí fora do país. Eu acho que o interesse deles é pegar essas contas bancárias do crime lá fora, né, que estão presas, acessar de alguma forma e capturá-los e depois pegar o dinheiro desses caras. É essa forma que eu penso aqui, tá? E a maior forma de você combater o crime realmente é na conta bancária. Realmente é a forma que é mais eficaz, porque o dinheiro você não tem como esconder, né? Esconde até um ponto que se acha e sem dinheiro você não compra nada, você não estrutura nada. Com dinheiro você tem um porto seguro.